Oi, eu sou a Maria Yolanda do primeiro B e vamos falar um pouquinho por que as pessoas não se interessam mais por filosofia hoje em dia, entrevistando o filósofo formado João Domingos Sampaio. Olá, tudo bem? Meu nome é João Domingos Sampaio, eu sou professor de filosofia e também diretor da Prefeitura de São Paulo. Eu me formei na Unify, hoje é PUC, São Paulo. E estou à disposição de vocês. O que vocês querem saber? Para começar, estamos aqui com o nosso filósofo, o Sr. Sampaio, um filósofo que a gente entrevistou e fez algumas pequenas perguntas para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto. Então, primeiramente, senhor, em sua percepção, a sua visão de filósofo, será que você poderia falar pra gente o porquê que aparenta tanto interesse nas pessoas hoje em dia pela filosofia? E também se ela realmente mudou tanto para as pessoas não quererem acessar ela hoje em dia? Bom, vocês perguntam sobre o desinteresse atual pela filosofia e o que mudou em outras épocas. Na verdade, nada mudou. Aliás, hoje em dia, muitos filósofos são entrevistados pelos jornais, pela TV, pelo rádio, e a filosofia ela está mais próxima do povo. Antes não, antes a filosofia estava restrita a algumas universidades e a alguns mercenários que patrocinavam os filósofos e cientistas da época, né? E a filosofia, ela sempre esteve muito perto do povo. Por quê? Porque ela parte de questões óbvias do dia a dia. Como é que as pessoas vivem, como é que as pessoas se relacionam, de onde você veio, como é que surgiu o universo. São coisas do dia a dia. Não é porque que o sol ilumina desse jeito e não daquele outro jeito. Então, assim, a filosofia, ela faz parte do dia a dia. Nós que no dia a dia estamos correndo atrás do pão de cada dia, né, do nosso salário, da nossa vida, educar os filhos, participar, levar para a escola, correr, para lá e para cá. E a gente não tem tempo para parar, para discutir, para refletir. E aí cabe aos filósofos falar assim: olha, vocês estão fazendo assim? Olha, isso acontece por isso, por isso, por isso. Então os filósofos buscam responder às questões que incomodam os seres humanos. É isso. Diante desse cenário, qual o papel importante que a filosofia pode desempenhar na sociedade contemporânea e por que ela é importante mesmo que não seja popular? Não é porque algo não seja popular que não seja importante. A filosofia, ela sempre vai ter a sua importância. Por quê? Porque a filosofia, ela reproduz, ela faz com que multiplique as ideias. E as pessoas que pensam de uma forma podem começar a pensar diferente. E o papel da filosofia é justamente de fundamentar as bases da sociedade, organizar as questões, questionar o status quo estabelecido, as questões estabelecidas, porque isso acontece assim e não de outro jeito. Então, a filosofia mantém o seu status de investigar e questionar as coisas, o mundo, as pessoas, como sempre aconteceu. É que no nosso corre do dia a dia, nem sempre a gente tem tempo para parar, para pensar sobre as nossas ações. É por isso que Sócrates vai dizer que o homem que não pensa em si e não reflete sobre as suas ações é indigno de ser chamado homem. Então cabe a nós refletir sobre as nossas ações no dia a dia. Isso bem poucas pessoas fazem, mas não é por isso que poucas pessoas fazem que deixa de ser importante para a nossa sociedade. É isso. A forma como a filosofia é ensinada nas escolas pode contribuir para o desinteresse? E como podemos trazer a filosofia no dia a dia das pessoas sem que seja no ambiente acadêmico? Então, o ambiente acadêmico, ele é o ambiente propício para que aconteçam as discussões filosóficas, as questões sobre a vida, as coisas, o mundo, as pessoas, as relações entre as pessoas. Isso não quer dizer que a filosofia não possa acontecer em outros ambientes além da escola, das universidades, né? A filosofia parte das questões óbvias, porque isso acontece desse jeito e não de outro, porque isso pode ser desse jeito e não ser de outro jeito. Então,
indiferente do ambiente pedagógico ou não, indiferente de quem está proporcionando um discurso filosófico, uma reflexão filosófica, o importante é que as pessoas param para pensar. E quando as pessoas param para pensar, elas estão filosofando. E elas estão filosofando e nem sempre conscientes daquilo que estão fazendo. E nesse sentido a filosofia tem um papel importante, que é canalizar aquelas inquietações humanas sobre aquele ou este tema e buscar, na verdade, não dar resposta, mas a filosofia, ela busca questões e inquietações para que o ser humano encontre resposta para suas ansiedades, suas dificuldades, seus problemas do seu dia a dia. Então, cabe à filosofia, indiferente de quem está patrocinando, divulgando ou não, o papel de estar apresentando os fundamentos das nossas dificuldades, do nosso dia a dia, da nossa vivência. Isso é importante, de alguma forma, dentro da escola ou fora da escola. Certo? É isso. Que conselho você daria para alguém que sente que não leva jeito para a filosofia e como podemos despertar essa curiosidade dela, né? Como ela pode se aproximar? Um dos discípulos de Sócrates um dia chegou para ele e falou assim: Sócrates, é difícil debater com você, porque ninguém consegue vencer num debate de filosofia, porque você tem resposta para as diversidade de questões. Que Sócrates responde assim, ele fala assim: olha, o problema não é quando eu encontro você, as pessoas pelas ruas e nós dialogamos. O problema é quando eu chego em casa e olho para o meu colchão e eu vejo eu deitado no colchão. E aquele eu que ali está pergunta assim: o que você fez hoje, Sócrates? E aí, o que eu tenho para dizer para vocês? Que a verdadeira filosofia está em você refletir sobre as suas ações, sobre as coisas que você faz no dia a dia e mostrar que você pode crescer, desenvolver intelectualmente e ser melhor sempre, para que a vida possa ser melhor, para que as pessoas possam entender as razões de suas dificuldades, das suas incompreensões, dos seus desafios que você vive encontrando pela frente. Então, assim, a você que acha que não tem interesse pela filosofia, mas tem as suas questões, você já é um filósofo. Por quê? Porque a prerrogativa de um filósofo é buscar, questionar as coisas do dia a dia, as mais óbvias possíveis. Se você encontrou alguém para ser o seu interlocutor ou não, essas são outras questões. O mais importante é você, dentro de você, tem questões, e essas questões podem ser respondidas. Você vai conseguir responder? Pode ser que sim, pode ser que não. O importante é que você está aberto a questionar as coisas da vida, do mundo, do universo, de você mesmo. E procurar se entender o mundo, entender as pessoas, entender as coisas como elas funcionam. E aí você vai, aos poucos, contribuindo com esse universo filosófico. Esse é o nosso papel. É isso. Você vê algum sinal de mudança nesse cenário e alguma tendência que possa reverter esse quadro de desinteresse no futuro sobre filosofia? Bom, quem foi que disse que há desinteresse pela filosofia? Pode ser que quem toma conta do poder atualmente tenha preocupações com o que os filósofos podem transmitir a seus alunos, podem fazer com que eles reflitam sobre as ações que são contrárias à vontade do povo. E aí a filosofia tem um papel importante, devagarinho, vai mostrando como é que as coisas podem melhorar. E aí cabe a você abrir a sua consciência e se perguntar: isso acontece? E por que acontece? O que eu estou fazendo para isso acontecer ou não acontecer? Giordano Bruno, ele dizia assim, ó: a filosofia jamais é cômoda. A filosofia jamais é cômoda. A filosofia, o papel da filosofia é sempre incomodar a todos. As pessoas sempre do dia a dia, porque elas agem e fazem isso ou aquilo, porque elas são levadas a fazer.
e as pessoas que estão no poder, que pode começar a mudar o poder. E aí cabe a nós abrir essa discussão. Por que você está fazendo isso? Por que isso deve acontecer dessa forma? Por que não acontece de outra forma? Por que nós podemos mudar o mundo ou não? E por que as coisas não mudam, já que nós temos condições de mudar? Então, o papel da filosofia é questionar a partir das coisas óbvias e fazer com que a gente entenda o nosso papel e fazer com que a gente possa ajudar a transformar a sociedade. É isso que Marx dizia. Olha, antigamente os filósofos se preocupavam em pensar a sociedade. A partir da Idade Moderna, com o mundo das produções, das eras, das revoluções, o homem agora transforma as coisas. Então, o papel da filosofia não é só interpretar, mas ajudar a transformar essa realidade. E você está convidado a participar dessas transformações. Você pode se recusar, não há problema nenhum, mas você pode aderir a essa transformação e participar de uma sociedade melhor. Venha conosco. Olha, hoje eu sou pedagogo, sou diretor de escola, cuido de 957 alunos no Céu Jaguaré. No dia que vocês quiserem ir lá conhecer nosso trabalho, os projetos de polo aquático, de futsal, tigres, de trabalho dos nossos alunos que vão em busca do Smart e outras questões mais, estão convidados a participar lá. Mas eu nunca vou deixar a filosofia, porque a filosofia está dentro de cada um. E quando você busca filosofar e busca a filosofia, você nunca deixa de ser filósofo. Você pode deixar as coisas acontecer pelas marés da vida, e aí você vai voltar para outras preocupações. Mas a filosofia está dentro de cada um. E quando você começa a refletir sobre si, sobre o mundo, sobre as coisas, você é um filósofo. Bem-vindo à filosofia. Pense conosco, participe e seja mais um filósofo a mudar, a transformar as coisas, a fazer uma sociedade melhor. Legal? Venha conosco. Muito obrigada, Sr. João Domingos Sampaio, pela sua presença, por ter respondido nossas dúvidas e esclarecido alguns pontos importantes sobre a filosofia.